Muito boa tarde para você que acompanha a programação do Portal do Miranda, você meu amigo, você minha amiga, forte abraço, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Tarde de quinta-feira e a gente vai conversar com o Jurandir Xavier, ele que é mantenedor da Cruzeiro do Sul Virtual aqui em Prainha e vai falar sobre o processo seletivo, hein, desse ano, né? 2025, qual a CEMED realizou. Jurandir, boa tarde, bem-vindo ao Portal do Miranda. Esse processo já se tornou uma novela de vários capítulos, mas gostaria que você falasse para mim e para o nosso público que vai nos acompanhar a partir de agora, o que deu errado é, no resultado desse processo. Boa tarde. Boa tarde a todos, gente, tá? Uma pena que a gente não vai falar hoje da Cruzeiro do Sul Virtual, né? Mas a gente está aqui, a gente está para poder trazer alguns esclarecimentos sobre o PSS da educação, que está em andamento, na sua segunda fase por aí. A gente não sabe decifrar exatamente que momento que estamos, justamente porque os problemas têm sido de uma magnitude tão grande que é até difícil, Raimundo, a gente dimensionar, a gente quantificar em que situação nós estamos. Mas, enfim, vamos aos fatos, né? Foi publicado, Raimundo Miranda, depois de muitos atrasos, foram publicados o edital com a pontuação dos candidatos, tá bom? Primeiro foi publicado o edital, gente, com a publicação com o total da pontuação dos candidatos. Após a publicação, né, através de grupo de WhatsApp, através de mensagens que chegaram até a equipe da CEMED, eles resolveram abrir essa pontuação do candidato. Ou seja, o candidato que tinha recebido 80 pontos, 70 pontos ou 0 pontos, ele não sabia exatamente o que havia acontecido, qual documento não havia sido pontuado e as razões e os motivos dessa não pontuação. Aí, Raimundo Miranda, é o seguinte, eles postaram no dia seguinte uma relação completa com o nome dos candidatos e aonde foi pontuado cada item do edital, né? Ensino médio, ensino superior, curso de qualificação e etc, tá bom? E sabendo disso, né, analisando isso, a gente começou uma série de problemas. O pessoal do blog aqui do Miranda, série de problemas. Quais são os problemas, gente? É que eu calculei, né, sou economista, sou administrador e também formado em contabilidade, então eu tenho uma noção com relação a quantitativos e amostras, pelo fato de ser também um pesquisador, ter feito muitas pesquisas. Então nós chegamos à conclusão, gente, que mais de 50% do resultado seletivo estava comprometido com problemas de recurso. Candidatos que estavam alegando, eu não fui pontuado, eu deveria ter sido pontuado, o meu documento não apareceu aqui como pontuação. E aí, gente, gerou uma enxurrada de demandas, né? Não só para mim, Jurandir, né? Mas também no escritório de advocacia. Eu estou gravando aqui esse vídeo diretamente do escritório da doutora Soila, doutor José Carlos, doutora Amanda, aqui em Prainha, que estão nos auxiliando, nos assessorando e sendo também mentores com relação ao interesse, no sentido da coisa funcionar de uma forma legal, de uma forma adequada, observando os princípios da transparência, da legalidade. Então, gente, começou a entupir, né, em termos bem populares, começou a encher nosso WhatsApp com muitas demandas, centenas e centenas, para não dizer milhares de pessoas nos procurando, né? Até entre nós, a gente sabe que são muitos, querendo recurso. Então, eu trabalho com recurso do seletivo, né? Eu cobro por isso, né? E eu creio que as outras pessoas também cobram algum tipo de valor. Mas antes de cobrar o valor, gente, eu pedi o acesso do candidato, deixa eu entrar no seu portal para verificar a qualidade da sua documentação. E, gente, 100% dessas pessoas que me procuraram tinha algum problema a ser corrigido. Então, fazendo um paralelo com o seletivo passado, que foi realizado pelo Instituto Ágata, das outras secretarias do município, na gestão passada, a gente com esse agora, lá no passado nós tivemos problema com recurso também, que é natural de certa forma, mas assim, o equivalente a 5%. 5% de pessoas entraram com recurso, alguma reclamação e obtiveram algum tipo de retorno ou de correção com relação aos seus documentos. O seletivo atual da CEMED que está em andamento, gente, mais de 50% das pessoas estão com problema. Então, gente, quando ultrapassa esse limite de 10% de recurso,
eu posso concluir que o processo todo está viciado, está comprometido, está enviesado de alguma forma, tá? Então aqui eu lamento, né, tá comunicando isso para vocês, eu lamento estar emitindo esse tipo de opinião, é uma opinião, não é uma opinião qualquer, é uma opinião estruturada, uma opinião baseada num profissional que eu sou, né, não sou irresponsável, o maior interesse meu e dos demais profissionais que aqui estão, é que o processo continuasse o seu ciclo e se encerrasse de acordo com o cronograma estabelecido, para o bem da comunidade, para o bem da sociedade, para o bem dos profissionais e da educação do nosso município, gente. Mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora realmente que não dá de continuar. Tá? Então, estamos fazendo recurso, amanhã termina o prazo, mas estamos com uma agenda, hoje às 14 horas, com o promotor da cidade, onde nós vamos levar esses casos para o promotor. Nós estamos vendo aqui um edital, gente. O edital. Se você verificar, o edital foi publicado, gente, o edital com vários nomes de pessoas repetidos inúmeras vezes na mesma função, que não pode acontecer. As pessoas poderiam se inscrever no edital em várias funções diferentes, mas na mesma função, no mesmo cargo, na mesma região, não podia. Então eu consigo perceber candidatos que foram aprovados e classificados em no primeiro, segundo, terceiro e quarto posição de determinada função, naquela mesma região, para aquele mesmo cargo, gente. Isso aí é algo assim, é incabível, né? Um erro, se não for proposital, é algo que tem que ser corrigido imediatamente para o bem do andamento. Por quê? Imagina só, o Jurandir aparece lá em 11º, 12º, 13º, 14º colocado, com a mesma pontuação classificada. E quando for convocado, se isso não for corrigido, como é que vai acontecer? Vão me chamar 4 vezes? Então, gente, é vergonhoso, na verdade, isso, vergonhoso, tá? Para não ir mais longe com relação às minhas palavras, que vocês sabem que às vezes eu me aborreço, já tenho uns áudios rodando no grupo de WhatsApp. O meu aborrecimento de fato, de verdade, é o próprio Jurandir que está falando lá, gente, aborrecido, expressando o meu sentimento com relação a esse processo. Tá? Uma outra coisa, gente, que eu queria informar para vocês, era justamente isso, mas também o seguinte, beleza, eles abriram a planilha dizendo o que foi pontuado, o que não foi pontuado. No requisito mínimo, você levou 0 pontos. Eu entro lá no perfil do candidato, o candidato anexou toda a documentação correta conforme o edital. Autenticado, com QR Code, com tudo bonitinho. E por que zerou? Talvez poderia ser um erro do analista, não percebeu, digitou, em vez de digitar 10, digitou 0. Enfim, o teclado deu problema, sério, diversos fatores. No entanto, nós temos que ter o seguinte, a administração pública deveria se manifestar dizendo por que ela zerou a pontuação daquele candidato. Porque na hora que ela diz o porquê zerou, isso dá a nós uma condição objetiva de fazer recurso. Agora, se você zerou a documentação de um candidato no requisito mínimo, eu vou recorrer contra o quê? O que foi que houve? O documento é ilegível? O documento é fraude, é fraudulento? O documento é ilegal? O documento está incompleto? O que foi que aconteceu? Eu não sei. Como é que eu vou fazer um recurso, gente, para um candidato, alegando o que exatamente? Então, a administração pública ela deveria zelar, ela deveria ter a nobreza de zerar, claro, se for zerou a pontuação do candidato, mas dizer por que zerou. Você zerou a pontuação nesse requisito aqui porque está em desacordo com o item X, Y, Z do edital. Se falasse isso, nós íamos lá no edital, conferia no edital e cabe ao candidato fazer recurso ou não. Tá bom, gente? Então, essas são as nossas colocações, né? A gente espera que nessa reunião com o Ministério Público está previsto estar alguns vereadores conosco, né? O objetivo do Ministério Público, gente, com o promotor, é ouvi-lo, né? Claro, levar as nossas demandas, ouvi-lo, para poder a gente tentar chegar a um consenso do que pode ser solicitado. Saiba o seguinte, o meu interesse é que o processo seletivo não fosse cancelado. Mas diante dos problemas, gente, recorrentes, diante dos problemas insanáveis, eu diria, os problemas insanáveis, o bem da comunidade, o bem da educação, seria bom que fosse cancelado. Eu lamento estar emitindo esse tipo de opinião. Estou emitindo opinião baseada nos fatos. Tá bom, gente? Então aqui, Raimundo, fica o nosso
nosso posicionamento, se tiver alguma pergunta. Sim, Jurandir. Agora, qual é realmente o prazo que os candidatos têm para recorrer caso ele não tenha obtido Sim, a nota máxima? Qual é o você que prazo? mora na colônia, você que mora no Pacoval, no Guajará, em regiões longínquas, em regiões de difícil acesso, problemas de comunicação na internet, talvez você nem saiba disso, mas o prazo começou hoje e termina amanhã, gente. Por quê? Nós sabemos, porque o cronograma foi lançado ontem à noite. Então, se de ontem à noite para cá você não assistiu, não entrou no grupo de WhatsApp, não acessou o portal da prefeitura, você não sabe disso. Tá? É uma coisa muito ruim, porque a administração pública ela tem que ser transparente com o seu cidadão, tem que dar prazo. Agora você lança o cronograma ontem à noite, dando prazo hoje e amanhã para recorrer. E quem está fora de área? E quem está impossibilitado? Quem não tem tecnologia suficiente para poder fazer o seu recurso? Como é que vai ficar? Vai ficar prejudicado? Então, E isso é um muita problema gente sério. para ser avaliada, né, Jurandir? Muitas pessoas. Raimundo, Pouco prazo, né? eu estava falando em torno de 50% do edital está comprometido que deveriam entrar com recurso. Uma outra coisa que eu queria pontuar, Raimundo, é o seguinte: eles lançaram o novo cronograma, estava pendente do novo cronograma, lançou o novo cronograma com data do dia 19, segunda-feira, para responder todos os recursos que foram impetrados hoje e amanhã. Hoje é 15, é? Hoje é 15 e amanhã é 16, tá? Então teria 17, sábado, 18 domingo e 19 segunda-feira. 3 dias aí, sendo que funcionário público normalmente não se trabalha nos finais de semana. Mas enfim, não é o caso agora. Vamos supor que trabalhe 3 dias. E vamos supor, gente, que esse edital, que esse seletivo tenha 3 mil recursos. O que acontece? Eles não vão conseguir responder 3 mil, 2 mil, 3 mil, nem mil recursos. Não conseguem responder até segunda-feira. Nesse prazo, né? Não pode, não consegue. É humanamente impossível, tá? O que vai acontecer? Vão atropelar de novo um novo cronograma que eles mesmos publicaram sob pena sob responsabilidade de resolver o problema. Ou seja, vai atropelar de novo o cronograma, vai atropelar de novo o cronograma de entrevista, de final do seletivo. Aí, infelizmente, a avacalhação ela se torna generalizada. Agora, você já procurou a equipe técnica que avaliou esses requisitos aí do processo seletivo lá na prefeitura? Ou não? Eu já procurei, Raimundo Miranda, na semana passada, procurei lá, com muitas dificuldades eu consegui conversar com um dos membros do PSS, mas a conversa é muito boa, né? Tá tudo certo, tranquilo, tudo bacana, tudo legal, entendeu? É tudo conforme o edital, e a gente sabe que essa beleza toda, gente, ela não subsiste a uma publicação dessa lista aqui, gente. Não subsiste essa publicação, não, tá? Os fatos estão anexados no portal da prefeitura, lamentavelmente. E encerrando aqui, Raimundo, o edital seletivo da CEMED é trágico, né, de saber disso. Eu não tinha registro, tá, doutora Sois, os Zé Carlos estão aqui. Eu não tinha registro disso acontecer na última década. Eu desconheço também em outro município que tenha acontecido. É trágico. A gente está vivendo a situação no município, na educação, com o edital, com o resultado totalmente comprometido, totalmente enviesado e totalmente com problemas insanáveis. Perfeito, Jurandir. Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Portal do Miranda. Se tiver algo mais, fique à vontade. Se não, pode fazer Sim, essas gente. considerações Enquanto finais. isso, né, gente, eu peço para vocês, façam pressão nas redes sociais, as redes sociais funcionam, as últimas demandas nossas, eu nem cheguei a falar com eles, que às vezes não conseguem me atender, não conseguem responder mensagem a tempo, mas entra no perfil da prefeitura no Instagram, faça sua reclamação, registre sua demanda, vai lá, diga que você zerou sua pontuação, que você está sendo prejudicado, que o prazo é curto, e de repente a gente consegue reverter algumas coisas lá pela CEMED mesmo, tá? No mais, nós vamos estar indo no Ministério Público daqui a pouco, e esperamos que o promotor se sensibilize juntamente conosco e a CEMED, construir uma saída para esse problema. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Jurandir. Obrigado a você que nos acompanha. Tenham todos uma ótima tarde. Portal do Miranda. A informação em primeira mão.